9 para chegar à Libertadores da América. Então a briga ali está forte. Segunda página, Atlético Goianiense abre, Cuiabá, Ceará, São Paulo, Juventude e prestem atenção, o Santos está colado na zona de rebaixamento e vai receber o Grêmio que está querendo sair de lá. E aí completam a zona de descenso, Bahia, Sport e a Chapecoense numa situação desesperadora. Portanto, esse é o panorama do Brasileirão. Amanhã tem Timão, o Timão que está deixando a Fiel empolgada, 10 jogos sem perder. Amanhã Sport e Corinthians lá no Recife, mas o Corinthians não terá o William para a partida de amanhã, hein, Djalminha? O William é um desfalque grande, mas o Jô entrou, fez gol. E agora, com o elenco que o Corinthians está, as coisas ficam mais fáceis, né? O Silvinho já não precisa de quebrar tanto a cabeça, né? Então, assim, eu acho que não vai ter tanto problema essa ausência do William nesse momento, porque estão com todos os outros jogadores e o Jô está voltando e sente falta também o time, às vezes, daquele 9, daquele cara mais fixo. E com esses jogadores, a tendência do futebol do Jô também é crescer, né? Aquele negócio, quando você está bem acompanhado, a tendência é você melhorar também. Opa, então tá embalado o Coringão, hein, pastor? Opa, mas ajuda, hein? Mas toda vez que eu vejo aquele topete do Silvinho, né? Você gosta do topete dele? Olha como é que tá arrumando o topete do Silvinho, tá bonito, rapaz. Silvinho. Tá numa categoria. E também foi elogiado. Legal, né? Que os jogadores por aquele rapaz que também está no telão ali, ó. Sabe jogar bola. Muito. O Renato Augusto é um daqueles jogadores que você pode elogiar sem medo. Sim. Sabe por quê? Porque ele não mascara, ele não sobe no salto, ele é um baita jogador, é um baita sujeito e agregador. Então você pode elogiar o Renato Augusto, porque isso não vai mudar o comportamento dele. Tem jogador que você não pode elogiar, né? Se elogiou, perdeu o jogador. Tem isso, pastor? Ou se você elogiar, você perde o jogador. O Renato Augusto você pode elogiar. Tá tranquilo. Fez um golaço contra o Bragantino. Um golaço, um belo gol. Na hora que ele deu come assim, levou 2 pra linha de fundo. Eita. Aí ele só dominou e... Ele fez um gol que o Djalminha assinaria. Aliás, vamos ouvir e ver aqui o Renato Augusto no nosso UFC, porque ele fez elogios ao Silvinho e não foram elogios ao topete do Silvinho, não. Veja aí o que ele falou. O Silvinho é um cara de altíssimo nível, né? Jogou Barcelona, jogou Manchester City, jogou Arsenal. Então, assim, é um cara que entende muito futebol, estudou bastante, trabalhou bastante tempo com o Tite, que para mim talvez seja o maior treinador com que eu trabalhei. Então, acho que ele tem total confiança nossa. É um cara que dá total abertura também para diálogo, assim como outros treinadores que eu peguei, por exemplo, o Tite, que sempre me deu abertura, ele sempre me dá abertura. Eu acredito que possa vir a ser um dos maiores treinadores também aqui no Brasil em pouco tempo, porque é um cara que estuda bastante, entende do jogo. Então, é claro que vão ter erros e acertos, o que é normal, assim como nós jogadores, nós acertamos e erramos também. Hoje importante, hein, Jean? Para o Silvinho que está começando, um respaldo de um cara do tamanho do Renato Augusto, né? E é bem legal porque não é um elogio vazio, não é um elogio que não tem nada a ver com o que o Silvinho tem de qualidade. Ele não está dizendo que o Silvinho é o melhor técnico do Brasil na atualidade, não está dizendo que o Silvinho é o técnico para assumir a seleção brasileira, não. Ele faz elogios muito focados nas qualidades que o Silvinho de fato tem, né? Então, o fato de ter estudado muito para virar treinador, o fato de ter trabalhado com os melhores, né? Nos melhores lugares para você aprender do ponto de vista tático. E aí, aqui no Brasil, ele tem também a experiência para conhecer sobre as particularidades de ser treinador no futebol brasileiro, porque a gente sabe que e no Corinthians, existem particularidades, né? Exato, no próprio Corinthians, é isso. Começou lá, ele sabe como é que é a torcida. Ele disse até nessa última entrevista que ele precisou se preparar psicologicamente para ver o comportamento da torcida. Porque quando ele era jogador, era um comportamento. E com a nova arena, até o comportamento da torcida do Corinthians mudou. Né? Claro. Muda o comportamento. E os caras ficam ali muito em cima do banco. Já reparou ali na arena do Corinthians? Na Neoquímica Arena? E tem uma mudança de perfil também de torcida, né? Com as arenas, exatamente. Eu acho que mudou o perfil do torcedor, mudou, vamos dizer, a paciência do torcedor. E acho que a do Corinthians ainda estamos falando de uma das mais pacientes, possivelmente, que existam no futebol brasileiro. Então, o que eu achei legal da entrevista do Renato Augusto e dos elogios que ele fez,
é que são elogios que não são vazios, que não é assim, vou puxar o saco do chefe, sabe? Não, ele fez elogios que fazem sentido com a trajetória e disse, o Silvinho pode vir a ser um dos melhores técnicos do país. E outra coisa, né? O jogador de futebol, que a gente tem aqui, o Djalminha, que foi craque. Sim, pô. Craque. O craque é uma palavra que a gente não pode... às vezes as pessoas dispersam a palavra craque. Mas o Djalminha cabe. Craque. Aí ele fala assim, ele jogou na Inglaterra, jogou na Espanha, ele jogou na seleção brasileira e tal. A trajetória do Silvinho como jogador e o entendimento dele de ter trabalhado na Europa, de auxiliar técnico, ter se formado na Europa como treinador, sim. Isso dá um respaldo para ele muito legal. O jogador respeita. Fala, poxa, além de jogar, ele se preparou, ele jogou em time grande, ele jogou em liga importante. E, Djalminha, isso que o Pascoal está falando, no vestiário, lá na hora do comando do grupo, além de toda a história, a trajetória que o Silvinho tem, né, e está iniciando agora como técnico, é muito importante esse respaldo para ele, hein? Ô, João, isso ajuda e muito. O cara, primeira coisa, ele jogou no mais alto nível, como o Renato Augusto falou, em lugares Barcelona, Manchester City. Então, isso ele já sabe. O dentro de campo, o que tem que fazer. Ele, jogador. Aí, o que ele fez? Foi se preparar, estudou. E tu vê que o linguajar dele não é o linguajar mais de um ex-jogador. É o linguajar já de quem estudou futebol. Agora, quando foi auxiliar do Tite, quando você senta ali na cadeira e agora eu sou comandante, é diferente. Você precisa de uma experiência, você precisa de, às vezes, momentos que você não viveu como treinador. Você vai aprendendo, você vai se adaptando. E aí, o que aconteceu? Deram o material humano para ele. Aí fica tudo mais fácil. Quando você começa com o linguajar, vamos diminuir aqui, vai aquela linha de 4, bota para 3-5-2, com um jogador que sabe jogar, tudo fica mais fácil. Djalma. Agora, tu falar isso tudo pro cara que não consegue fazer, não adianta você ter estudado, não adianta você ter jogado, que não vai fluir. Então, não entendi. Sua opinião sobre o linguajar, ela é positiva? Ou você acha que eventualmente pode até atrapalhar, dependendo do cara, tal? Aqui no Brasil, tô falando, tá? Eu não Hoje, sendo bem honesto, eu conheço esse linguajar, né, que é muito da escola portuguesa, né, que eles que estão dando esses cursos, mas eu não gosto. Eu não gosto porque o atleta, ele não está acostumado com esse linguajar. Assim, tudo bem, ele quer expor isso, que é a sua sabedoria, né? Que ele estudou, então o cara quer expor, que ele sabe, mas eu acho que o linguajar com os atletas, ele pode ser mais direto, ele pode ser, não sei, de repente, no dia a dia ele tem esse linguajar. Quando ele vem para a imprensa, ele pode falar de outra forma, mostrar que entende, mas eu, particularmente, eu prefiro o linguajar mais simplificado para o atleta. Para o atleta. Agora, depois você quer mostrar que entende, que é baixa a linha, que sobe, que faz a transição, tudo bem, a gente vai escutar e vai achar maravilhoso. Mas eu prefiro o mais básico, né? Digamos assim. Ele tem uma inspiração que é clara, né? Uma influência que é o Tite, que faz muitas vezes isso aí que o Djalma falou, né? Na hora da entrevista ali, tem uma linguagem mais rebuscada. E, de repente, lá no dia a dia, a gente não está lá para saber, o Tite vai mais direto. Aliás, o Tite será assunto daqui a pouco aqui no ESPN FC. O Renato Gaúcho fala muito isso, né? E lá no vestiário, ele tenta simplificar o argumento dele para o jogador. Que é para o jogador entender o que ele quer. Porque se ele for falar do jeito mais rebuscado, no titês, aí vou dizer um negócio para você, aí fica complicado. Aí tem que botar o tradutor, Pascoal. Aí como fez o Tite ontem. Como é que é o titês, Pascoal? O quê? O titês. Fala em titês aí. Nossa, o titês? Fala com ele ali, ele tá ali. Pode falar com ele, Pascoalzinho. Manda lá, dialoga com o nosso professor. Eu nem sei conversar muito direito nesse... Eu preferia que conversasse mais objetivamente, entendeu? Sim. Mas dizer que você... desequilibrantes. Os externos desequilibrantes. Externos desequilibrantes. Jean Oddi, olha aí, externos desequilibrantes. Ele precisa... um meia que seja... Ele precisa de meias construtores pela lateral do campo. Ou então você precisa de
de pontas abertos, ele prefere os meias construtores, ele prefere um jogador que dê... gente, é tanta coisa que é mais fácil dizer, olha, gente, no futebol mudou, eu preciso de 2 meias que sabem fechar por dentro, quando os caras atacam, porque eu preciso de gente para povoar o meio campo. Facilita, né, Pascoal? Facilita a coisa. Aí quando engrossou ontem engrossou. Eu nunca vi 2 descarregar a mesma bola para tirar de cabeça, o cara cabeceou Professor sozinho. Tite, é uma honra recebê-lo aqui no ESPN FC, o maior treinador da história do Corinthians, mas o senhor está na mira, no alvo da galera e daqui a pouco será tema aqui no ESPN FC, quando nós falarmos da seleção brasileira. Olha aqui, a provável escalação do Corinthians para amanhã: Cássio, Fagner, João Vitor, Gil e Fábio Santos, Cantilho, Renato Augusto e Juliano, Gabriel Pereira, Roger Guedes e Jô. O William, com o desconforto na coxa, não estará em campo. Volta do Fábio Santos, né? Volta do Fábio Santos. Agora é o seguinte,